Olá pessoal, meu nome é Wairson Gomes. Nesse vídeo a gente vai estar vendo como utilizar o Metasploit junto com o banco de dados. O banco de dados que a gente vai utilizar vai ser o PostGRI, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que instalar o PostGRI. Então, apt-get install PostGRI SQL. Após a instalação do PostGRI, a gente vai definir as configurações iniciais dele. Então, sudo postgri menu cpsql postgris. Pá. Alguma coisa errada aqui. Tem que startar o postgris, né, pessoal? Barra tc init .d barra postgresql start. Tudo isso, repito o comando. Menos C, não é menos S. Que coisa. Prontinho. Feito isso, eu preciso alterar o meu usuário para definir a senha dele, né? O meu usuário postgris. With password. Vou definir aqui o TOR. Deu algum erro aqui. Auto user postgris with password TOR. Aspas simples ou apóstrofos. Feito. Saiu do banco de dados. Que mais? Bom, agora é só fazer a conexão aqui no Metasploit, né? Lembrando que eu estou utilizando o Metasploit na versão 3.7.0, tá? Eu não estou utilizando a versão mais recente, tendo em vista que a versão mais recente não possui aí alguns comandos que a gente vai estar abordando nesse vídeo, tá? Por exemplo, o db autopawn, dbvuns, nada disso a versão mais recente do Metasploit ela traz. Então a gente vai estar mostrando como utilizar esses recursos nesse vídeo, por isso a versão menos recente do Metasploit. Ok, para conexão inicial, a gente vai executar o comando db _connect. Vamos setar o usuário do banco, postgris, a senha dele, arroba o endereço IP do servidor do banco, o nome do banco que será criado lá no postgris. Reparem que ele está criando aí as tabelas, toda a estrutura do banco. Isso é automático. E agora, a partir de agora, por exemplo, quando eu utilizo o comando db _nmap, né, em cima de uma máquina vulnerável que eu tenho, por exemplo, a 192.168.16.2, o resultado desse scan vai ser armazenado automaticamente no banco de dados, tá? O que facilita aí a vida do pentester quando ele estiver executando esses testes sobre redes muito grandes e precisar compilar resultados e etc. Bom, para me checar, por exemplo, esses resultados no banco, eu posso utilizar o comando db-host, por exemplo. Reparem que eu já tenho um host aqui, tá? Se eu não me engano, eu posso utilizar outra sorte de comandos, como por exemplo o db-vuns. Eu não tenho nada porque o nmap não registrou nenhuma vulnerabilidade, mas os services, reparem que eu já tenho aqui alguns serviços rodando nessa máquina. Já é possível visualizar alguns serviços que estão rodando e com base nesses serviços tentar alguns exploits. O que a gente vai fazer agora é integrar também o Nessus a partir do Nmap. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para utilizar o Nessus a partir do Nmap é carregar o plugin dele, né? Load Nessus, simplesmente.
O meu Nessus já está startado, pessoal, então se o de vocês não tiver startado, Backtrack, Vulnerability Assessment, Network Assessment, Vulnerability Scanners e Nessus Start. Tá? Eu já criei um usuário lá, então meu Nessus está bem configuradinho. Criei inclusive uma política que é o que é necessário para que a gente possa executar um scan. Tá? Feito isso, iniciado o plugin do Nessus, eu tenho que conectar no Nessus. Então, Nessus Connect, usuário que sou eu mesmo, dois pontos, minha senha, super difícil, arroba o meu endereço, o endereço IP do meu servidor, dois pontos, a porta que o Nessus escuta. Prontinho, já estou conectado. A gente nem testou, por exemplo, um comando para verificar a conexão, como por exemplo, se eu quiser verificar se eu estou conectado ao banco de dados, eu posso utilizar o comando dbStatus e vocês notam que eu tenho retorno aqui me informando que eu estou conectado ao PostgreSQL, ao banco MFS. Tá? O Nessus ele tem uma série de outros comandos, como a gente pode verificar que alguns deles a gente vai estar utilizando, outros não. A gente vai procurar ser o a gente vai procurar ser o mais sucinto possível nesse vídeo para poder trazer para vocês apenas o que interessa. Para poder executar um scan, eu preciso, antes de mais nada, criar uma política, uma policy. Isso eu já fiz lá na interface gráfica do Nessus anteriormente, mas se eu quiser listar Nessus Policy List, eu vou visualizar todas as políticas. A política que eu criei foi essa daqui. Para executar um scan, eu vou utilizar o Nessus New scan new Nessus scan new, pessoal. Nessus scan new, no enter que ele me retorna a sintaxe básica. Então eu vou utilizar Nessus scan new, o número da política, esse número aqui, olha, número da política que eu quero utilizar, o nome do scan, eu vou chamar de XP underline scan apenas, tá? E em seguida o nome ou o endereço do alvo. Eu vou setar aqui o endereço 16.2 e vou rodar. A partir de agora esse scan está executando, e se eu quiser acompanhar o andamento desse scan, eu posso utilizar status, Nessus scan status. Ele vai me informar aqui que eu tenho um scan rodando. Olha aqui. Então eu já executei novamente o comando Nessus scan status e a gente teve retorno aqui no scan running, o que significa que o meu scan ele foi completado. Tá? Então a partir de agora eu posso utilizar alguns comandos do próprio Nessus para poder ter alguns resultados, visualizar alguns resultados, como por exemplo Nessus report list. Ele vai me listar todos os reportes que eu tenho. Eu tenho um outro scan que eu criei aqui num outro momento. O scan que a gente criou foi esse aqui, tá? Ambos são da mesma máquina. O que muda é o endereço IP. O que a gente vai fazer agora é importar esse scan para dentro do nosso banco. Se, por exemplo, se eu utilizar o comando db underline vuns, agora não vou retornar nada, porque o Nmap não armazenou nada nesse espaço do banco. O que eu vou fazer agora é importar utilizando o comando Nessus report, né, get, e vou setar o ID do scan que eu quero importar. Copio, colo. Prontinho. Feito isso, eu vou executar novamente o dbvuns e observem a quantidade de vulnerabilidades que o Nessus inseriu no banco. Se eu utilizar o comando db underline hosts, eu já vou ter informação do sistema operacional e do service pack dele, que são informações que o Nmap não armazenou. Não porque o Nmap não possa fazer isso, mas porque eu não inseri os parâmetros necessários para que o Nmap fizesse isso.